Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje estou eu novamente aqui, professora Leandra, e eu vou acompanhar com vocês a correção dos exercícios do capítulo 9, que falam aí sobre a sequência didática 12. A sequência didática 12 trata dos sentidos, tá? Eu acho que vocês se lembram aí dos sentidos, né? Muito bem, audição, gustação, tato, visão, né, e olfato. Muito bem, vamos lá então. Os exercícios que nós vamos corrigir hoje são os exercícios da página 170, 171 e 172, que eu pedi que vocês fizessem aí na aula passada, tá? Então, lá no final da aula passada, o último slide, está lá pedindo para que vocês realizem esses exercícios aí, ok? Muito bem. É importante a gente prestar bem atenção na correção desses exercícios para que no momento da prova, tá? Esse assunto não caiu na AP, mas ele vai cair na E, tá certo? A gente tenha segurança aí sobre aquilo que nós, né, tratamos. Então, olha só, essa primeira questão, né, é uma questão que fala aí sobre a visão. Então, a primeira questão diz assim: outra coisa, gente, só antes de eu começar a correção. Se você não fez os exercícios, então eu peço que você pegue o seu caderno agora, tá? Acompanhando a correção, vá anotando aí as respostas no seu caderno, tá certo? Muito bem. Então, a primeira questão diz assim, ó: ordene as partes do olho listadas a seguir conforme o sentido da passagem de um raio de luz vindo do ambiente. Então, eu coloquei aqui para a gente observar novamente a estrutura do olho, tá? Então, a gente tem aqui aquela partezinha, ó, que forma aí o branco do olho, né, que é o que a gente chama de esclera ou esclerótica, tá? Quando chega na frente do olho, essa partezinha ela fica transparente e é o que a gente chama de córnea. Logo abaixo da córnea, a gente tem o líquido, que é o humor aquoso, que é responsável pela nutrição dessas estruturas. E aí a gente tem a íris, que é a porção colorida do olho, né? E a íris tem uma abertura por onde a luz passa, que é a pupila. Logo atrás, né, da íris e da pupila, a gente tem a lente do olho, que é o que nós chamamos de cristalino, né? Atrás do cristalino nós temos o humor vítreo ou corpo vítreo, tá? Pode ser chamado das duas formas. E lá atrás, no fundo do olho, a gente tem a retina, ó. E a retina é o local onde as imagens se formam e elas são transmitidas aí para o nervo óptico, que vai levar essas informações para serem interpretadas no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Bom? Muito bem. Então, a questão pede para a gente colocar em ordem pupila, lente, corpo vítreo, retina, córnea e humor aquoso. Muito bom. Então, ó, a resposta é, ó, o raio de luz, quando ele incide, ele vai inicialmente bater lá na córnea, tá? Da córnea, ele vai passar para o humor aquoso, que é esse líquido que fica logo embaixo. Daí, ele atravessa a abertura da pupila e passa pela lente cristalino. Depois de passar pelo cristalino, ele atravessa o humor vítreo e a imagem se forma ali, ó, na retina, tá? Então, essa daqui é a sequência, né, que o raio de luz atravessa quando entra no nosso olho, tá bom? Córnea, ó, humor aquoso, pupila, lente, humor vítreo ou corpo vítreo, tá? Retina, bom? Muito bem, pessoal, é isso. Vamos continuar então. Questão 2. A questão 2, ela compara os olhos com uma máquina fotográfica. E aí ela diz assim: a figura da formação de imagens em uma câmera fotográfica. O diafragma pode ficar mais aberto, vamos localizar aqui o diafragma, ó, essa estrutura aqui, tá? Pode ficar mais aberto ou mais fechado. Ah, parecendo como a estrutura do nosso olho, hein? A objetiva possui lentes e o filme ou sensor registra as imagens, que está lá no final, filme ou sensor, tá?
Nas câmeras digitais, a luz incide sobre um sensor eletrônico. É transformada em uma corrente elétrica e depois decodificada em imagens ou armazenada em dispositivos eletrônicos, e então processada no computador. Muito bem. Aí ele continua, ó. Se compararmos os olhos às câmeras fotográficas, o que corresponderá no olho humano ao diafragma, lá, o diafragma, a objetiva e ao filme ou sensor eletrônico. Então, né, a resposta é a seguinte: olha só, quando a luz incide no nosso olho, o que vai acontecer? O diafragma, né, é essa estrutura que pode se abrir mais ou se fechar. Então, no caso aí, o diafragma corresponde à íris, ó, que ela vai ser aumentada ou diminuída conforme a abertura, conforme aumenta o diâmetro ali da pupila. Tá, professora, por que não é a pupila? Porque a pupila é o orifício em si. E aí, essa região que vai, né, está diminuindo ou aumentando, como está fazendo aqui com o diafragma, é a íris, tá bom? Aí, logo depois da íris, a gente tem as lentes objetivas. Não, no caso da máquina, depois do diafragma, tem as lentes objetivas. No caso do nosso olho, também tem uma lente, que é o cristalino, ó, tá bom? E aí, o filme fotográfico, lá onde se forma a imagem da fotografia, na máquina, corresponde à nossa retina, que é o local onde as imagens se formam. Tá bem? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, ó, estamos lá no chat ou então no fórum de dúvidas. Questão 3. Questão 3 fala assim, ó, o esquema abaixo mostra o olho de uma pessoa em 2 instantes, ao ar livre em um dia de sol, e em casa, num quarto pouco iluminado. Identifique as situações, indique e justifique sua resposta. Então, olha só, eu tenho aqui num instante o olho de uma pessoa e no outro instante. E ele quer que você diga, o instante 1 é em casa, no quarto escuro ou é no sol? E o instante 2, tá? É isso que ele quer que você diga aí. Então, olha só, gente. O que eu tenho que reparar? Eu tenho que reparar a pupila dessa pessoa, tá? Então, no instante 1, a pupila está bem dilatada. No instante 2, a pupila não está tão dilatada assim, tá certo? A pupila está mais fechada. Então, é de se esperar que a pupila esteja dilatada para que mais luz entre. Se eu quero que mais luz entre no olho, significa que eu estou num local com pouca iluminação. Então, o instante 1 se refere a um quarto pouco iluminado. Ok? Muito bem, vamos continuar então. E o instante 2, professora? No instante 2, a minha pupila está mais fechada. Por que razão? Para controlar a quantidade de luz que vai passar por ali pelos meus olhos. E isso vai ser necessário caso eu esteja ao ar livre no dia de sol. Tá certo? Então, a resposta para essa questão é essa daqui, ó. No instante 1, a pessoa está em um quarto pouco iluminado porque sua pupila está mais dilatada. E no instante 2, a pessoa está ao ar livre em um dia de sol. Tá bom? Então, essa é a resposta da questão 3. Vamos à questão 4. Muito bem, a questão 4 diz assim: você conheceu neste capítulo alguns problemas de visão: miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma, daltonismo. Escreva quais os problemas citados correspondem a cada uma das descrições a seguir. Então, ó, lente com pouca transparência. Lente com pouca transparência é o cristalino que não está mais transparente como antes. Então, aí eu tenho um quadro de catarata, tá bom? Depois, aumento da pressão intraocular. A pressão intraocular aumenta quando eu tenho um aumento do líquido lá no humor aquoso, né? Então, nesse caso, a doença é o glaucoma, tá bom? Depois, dificuldade de distinguir cores. Dificuldade de distinguir cores é uma condição que é apresentada lá no daltonismo, tá bom? E letra D, dificuldade de enxergar objetos que estão distantes, objetos que estão longe. É um problema muito comum, é a miopia. E na letra E, dificuldade de enxergar
objetos que estão próximos, né? Então, neste caso, é a hipermetropia, tá bom? Dúvidas, então, gente? Qualquer dúvida, pode colocar lá no chat. Bom, próxima questão aí, questão 5. A miopia e a hipermetropia são problemas diferentes e, por isso, requerem dois tipos diferentes de lentes. A figura abaixo indica para cada condição onde a imagem é formada e a correção do problema. Então, tem aqui um tipo de lente, né? Ficou um pouquinho apagadinho, mas é porque eu não consegui uma imagem muito parecida com a do livro. Indique a condição miopia ou hipermetropia e o tipo de lente adequada para corrigir o problema, se é lente convergente ou divergente. Isso aí tem tudo lá no livro de vocês, tá? Então, na condição A, olha só, ele botou aqui que a imagem se forma antes da retina, ó. A retina está aqui bem no fundinho e a imagem se forma antes da retina. E com esse tipo de lente, ele diz que a imagem se forma lá na retina, na condição certa. Então, a doença, né, dessas duas aí que nós vimos que a imagem se forma antes da retina é a miopia, tá? Então, nesse caso, a miopia que é corrigida com lentes divergentes, tá certo? Tem tudo isso aí lá no livrinho. Bom, e qual foi a condição B? Olha lá a condição B, né? A condição B é essa aqui. A imagem se formando depois da retina. Ai, não vi que estava o nome aqui, ó, gente, não tinha apagado para vocês ficarem adivinhando aí. Então, ó, a imagem se forma após a retina. E com esse tipo de lente aqui, eu tenho a imagem se formando, ó, bem certinho na retina. Então, no caso aí da hipermetropia, a gente usa lentes que são convergentes, tá? Muito bem. Vamos lá, questão 6. Questão 6 já fala aí sobre uma outra parte aí do sistema sensorial, né? Fala assim, que parte do sistema sensorial nos informa sobre as posições do nosso corpo quando estamos nos movimentando? Muito bem. Que parte é essa? É a orelha interna, responsável pelo equilíbrio, né? A orelha interna tem órgãos, como a gente viu, né, que são responsáveis tanto pela audição, no caso da cóclea, quanto pelo equilíbrio, no caso, né, lá os canais semicirculares, né, que vão ser responsáveis aí pelo equilíbrio, tá? Então, desses canais semicirculares aí, do labirinto, né, o vestíbulo que essa questão se refere, tá bom? Muito bem, questão 7 volta a nos falar sobre os olhos, tá? Sobre a visão, né? Então, assim, observe a figura abaixo e faça o que se pede. Então, ele pergunta assim, ó, em que região do olho são formadas imagens? Então, nessa figura aqui, a região do olho onde são formadas as imagens, ó, essa número 7, que está aqui, que corresponde à retina. Opa, foi não? É, que corresponde à retina, tá bom? Depois, qual estrutura envia as mensagens para o cérebro? Então, ó, forma-se a imagem na retina e essa imagem é enviada para o cérebro pelo nervo óptico, que é aí a letra B, ok? Depois, qual estrutura regula a luz que penetra nos olhos? Então, vai regular a quantidade de luz, ó, que penetra lá nos olhos. Quem é? É a íris, que pode aumentar ou diminuir o diâmetro da abertura, tá? A pupila nada mais é do que a abertura, tá, gente? Agora, quem vai aumentar ou diminuir essa abertura é a íris, tá bom? Depois, ó, qual é a estrutura que colabora para a acomodação visual? Para acomodação visual é a lente, né? Lembra que eu falei que ela pode ser esticada por esses músculos aqui, ou então ela pode ser arredondada, né? Ficar mais arredondada por esse músculo aí. Então, é a lente, tá? Aí ele fala assim, agora siga a numeração e escreva os nomes das estruturas indicadas. Então, vamos ver a enumeração. Número 1 é a córnea. Número 2 é o humor aquoso. Número 3 é a pupila. Número 4, a íris. Número 5 é a lente. Número 6 é o corpo ou humor vítreo.
Número 7 é a retina, já havia falado, e número 8 é o nervo óptico, tá? Então, se você teve aí dúvida nessas estruturas, é bom revê-las com cuidado, tá bom? Próxima questão, questão 8. A questão 8 fala assim, gente, os raios ultravioleta do Sol podem causar danos à visão, aumentando, por exemplo, a probabilidade do surgimento de catarata. Então, a catarata ela pode surgir, né, que é a perda da transparência da lente, né, pode surgir devido a uma influência dos raios ultravioleta do Sol, tá? Com base nessa informação, explique por que usar óculos escuros de má qualidade, que não filtram os raios ultravioletas, pode ser prejudicial, pode ser mais prejudicial do que não usar nenhuma proteção. Por quê, gente? Olha o que acontece. Quando você usa um óculos escuro, a lente ela vai ser escura. O que acontece com a sua pupila quando você está num ambiente que tem menos iluminação? A pupila faz o quê? Ela se dilata. Então, você vai ter a sua pupila dilatada devido à presença daquele óculos escuro. E aí o que acontece? Se o óculos escuro não filtra os raios ultravioleta do sol, o seu olho vai estar com a pupila bem aberta e esses raios vão estar entrando ali sem serem filtrados. Então, isso vai prejudicar a sua lente, que vai estar recebendo esses raios sem nenhum filtro, tá? Agora, se eu uso óculos escuros de boa qualidade, né, o que vai acontecer? Apesar da minha pupila estar dilatada, tá, com o óculos escuro, eu estou tendo os raios ultravioletas do sol sendo filtrados pela lente do meu óculos. Então, o dano que isso, né, poderia gerar, ele vai ser minimizado, porque o óculos filtra esses raios, tá? Então, esse é o motivo. Olha aqui, o livro responde bem assim, ó. Os óculos escuros fazem a pupila ficar mais dilatada, porque menos luz chega aos olhos. Mas se esses óculos não tiverem filtros para raios ultravioletas, mais raios solares vão penetrar no olho com a pupila dilatada, o que pode causar problemas como a catarata. Por que isso pode ser mais prejudicial do que não usar proteção nenhuma? Porque se eu estiver sem proteção nenhuma, a minha pupila vai estar o quê? Bem fechadinha, para poucos raios solares conseguirem entrar. Então, a minha própria pupila vai estar protegendo os meus olhos desses raios solares, tá certo? A incidência vai ser menor, ok? Então, é isso aí. Muito bem, questão 10, ou questão 9, foi mal. Vamos lá. Na opinião de estudante, devíamos dizer que os ossos, além de proteger órgãos e atuar nos movimentos, como a gente vai ver, né, ainda nessa semana, também participam na condução e percepção do som. O estudante está certo? Por quê? O que vocês acham? Osso participa da condução do som? Será? Né? A gente nem estudou o esqueleto ainda, mas nós estudamos o nosso sistema auditivo, né? A nossa audição. E lá nós estudamos nossa orelha. E a gente viu que a orelha tem um conjuntinho de 3 ossinhos que ajudam na condução do som. Então, quando o som chega a atingir a nossa membrana timpânica, né, o nosso tímpano, o que acontece? Vai fazer esse ossinho chamado martelo vibrar. Esse ossinho vai fazer esse outro ossinho chamado bigorna vibrar. E a bigorna vai fazer um outro ossinho que é chamado estribo vibrar. E essa vibração vai ser transferida para a cóclea lá no ouvido interno. Né? Lá na orelha interna, desculpa. Certo é a orelha, não o ouvido, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, ó, minha gente? A gente tem 3 ossos, que são os menores ossos do corpo humano, tá? Participando aí do processo de transmissão do som. Então, tá certo, o estudante está certo sim, porque o martelo, a bigorna e o estribo são ossos da orelha que participam da transmissão das ondas sonoras, atuando na percepção do som, tá certo? Então, o nosso coleguinha lá está completamente certo, tá? Dúvidas aí? Se você tiver dúvidas, lembra lá no chat ou então no fórum, ok? Muito bem.
Questão 10. A polícia e a defesa civil usam algumas raças de cães para localizar drogas e sobreviventes de desastres. Isso aqui, ó, gente, foi muito utilizado naquele desastre lá da mineradora lá, né, da barragem que se rompeu, né? Primeiro lá em Mariana, depois em Brumadinho, tá? Para localizar as vítimas. Aí pergunta-se aqui, que sentido bem desenvolvido nos cães os torna eficientes nessa tarefa? Hein? Que sentido é esse? É o sentido do olfato, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês dois cães farejadores e eles estão, ó, procurando, né? Aqui no caso drogas e aqui no caso sobreviventes, tá? Ou então, né? Corpo de pessoas que possa estar aqui. Olha só, gente. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos e que eu percebo que às vezes eles têm uma ideia errada sobre isso aqui. Principalmente nesse caso, ó. O cão que localiza a droga, ele é viciado na droga? O que vocês acham? Ah, eu sei que a grande maioria fala, claro, professor, ele está cheirando a droga. Mas, para surpresa de vocês, ele não é viciado na droga. Como que é feito, tá? Vou dar minha caneta de exemplo. Funciona mais ou menos assim. É como se a droga ficasse dentro do brinquedinho do cachorro durante o treinamento. Então eles colocam a droga lá no brinquedinho do cachorro, o cachorro não tem acesso nem contato com a droga, mas pelo odor daquela substância, tá? Pelo cheiro que aquela substância exala, ele consegue localizar o brinquedo. A droga está lá dentro, ele não tem acesso a ela, mas ele consegue localizar o brinquedo dele no treinamento. Então, quando ele vai para uma ação policial como essa daqui, ou no aeroporto, por exemplo, em que ele tem que localizar a droga, ele lá na mente do cachorro, né, lá no, né, o que o cachorro está procurando? Ele está procurando o brinquedinho dele. E aí, quando ele acha o brinquedinho, né, no treinamento, o policial faz? Dá um petisco para ele, uma coisa gostosa para ele comer. Então, ele aprende, achar o meu brinquedinho é bom, porque eu vou ganhar uma coisa gostosa para comer. Então, quando ele vai lá para o aeroporto na missão policial, ele tá procurando o brinquedinho dele. E aí, quando ele acha, ele ganha um petisco. Tá? Então, é assim, os animais não são viciados nas drogas, tá? Não fique achando isso. Muito bem. Questão 11. Ordene os termos a seguir de acordo com o sentido da passagem da onda sonora. Então, ele quer que você ordene esses termos. Coloque na ordem que a onda sonora passa pela nossa orelha, tá? Então, tem lá membrana timpânica, bigorna, pavilhão da orelha, estribo, cóclea, martelo, meato acústico externo ou canal auditivo. Né? Ele quer que você ordene. Vamos ver como é que vai ser? Olha só, eu coloquei a imagem para a gente relembrar, né, da aula como é que isso acontece, tá? Que a aspirante Repton explicou bem direitinho para vocês e aí eu vou explicar aqui agora também. Então, ó, a gente tem o pavilhão da orelha, né, que é a nossa orelha propriamente dito, aí a parte de fora, tá? O som chega no pavilhão da orelha, ele é conduzido, tá, para o meato, né? As ondas sonoras elas batem na membrana timpânica, bem aqui, tá certo? E a vibração do tímpano ela é transferida primeiro para o ossinho martelo, depois para o ossinho bigorna e por último para o ossinho estribo. E o estribo transfere aí essa vibração para a cóclea. E isso gera o estímulo nervoso que é transmitido aí para o nosso cérebro, tá? Então, essa é a ordem, ó. Pavilhão da orelha, meato acústico externo, membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo e cóclea, tá bom? Questão 12. Questão 12 fala assim, assinale a afirmativa incorreta. A letra A diz assim, o martelo, a bigorna e o estribo se localizam-se na orelha interna. Além de captar ondas sonoras, a orelha atua no equilíbrio do corpo. Essa é verdade, né, gente?
A cóclea atua na audição, acabamos de falar, né? Que é a que recebe, né? Aí por último, as vibrações sonoras e transforma isso no estímulo que é enviado para o nosso sistema nervoso. Os canais semicirculares atuam no equilíbrio certinho. Então, o que está errado aí é a letra A, né? O martelo, o estribo e a bigorna localizam-se na orelha. Por quê? Vamos voltar na orelha interna. Porque aqui, ó, onde está localizado, né, o martelo, a bigorna e o estribo, é a orelha média. Então, aqui a orelha externa, orelha média e a cóclea lá na orelha interna. Então, é por isso que a letra A está errada. Bom, então é ela que você tem que marcar. Marcar incorreta. Questão 13. Um estudante afirmou que o termo ouvido não é totalmente correto, porque não expressa tudo o que esse órgão faz. Você concorda com ele? Por quê? Quando eu digo, ó, gente, ouvido, eu estou me referindo a ouvir. Tá certo, a gente ouve, mas é só isso que a gente faz? Não. A orelha ela não serve só para a gente ouvir. E é isso que essa questão está te cobrando, que você saiba, tá? O que a orelha faz são duas funções. A primeira função é ouvir, certinho. Então, se fosse só essa função, chamar de ouvido estava tudo ok. Mas não é só essa função, tá? Então, você concorda com o estudante? Sim, porque a orelha não é responsável apenas pela audição, que é de onde vem o termo ouvido, tá bom? Mas ela é responsável também pelo equilíbrio do corpo. Olha lá, pelos canais semicirculares, né, que estão ali no ouvido, na orelha interna. E por isso não expressa todas, o termo ouvido não expressa todas as funções desse órgão, né? E é por isso que ele caiu em desuso. Ele é utilizado, vamos dizer assim, informalmente, né? Todo mundo fala ouvido, mas o termo correto é orelha, tá? Muito bem, 14. Uma pessoa que se queixa de tonturas e falta de equilíbrio soube depois de consultar um médico que poderia estar com uma inflamação em uma parte da orelha. Qual é a relação entre os sintomas que o paciente apresenta e o diagnóstico feito pelo médico? Ó, o paciente apresenta tonturas, né? E as tonturas, elas são produzidas devido a algum problema, geralmente a uma inflamação, tá? Nessa parte da orelha aqui interna, onde estão os canais semicirculares. Essa parte aqui, assim, ó, recebe o nome de labirinto. Então, quando uma pessoa se queixa de tonturas, problemas de equilíbrio, né, pode ter a ver com uma inflamação desta região da orelha interna, tá bom? Mas isso só exames, né, e uma consulta ao médico é que podem realmente esclarecer se é isso mesmo ou não, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, é, deixem as dúvidas de vocês lá no chat, tá? Ou então, pode entrar lá no fórum de dúvidas dessa sequência didática número 12, que nós vamos estar respondendo, tá bom? Até mais, espero ter contribuído com vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho!